Marcos 5, do 1 ao 17. Quem achou, diga amém. Entretanto, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia detê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias e grilhões, as cadeias foram por ele quebradas e os grilhões despedaçados, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, uivando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, e exclamou em alta voz, dizendo: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus havia lhe dito: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual o seu nome? Então lhes respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora daquela cidade. Ora, pastava ali junto aos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: permita-nos que entremos nos porcos. Jesus assim o permitiu, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, lançou-se despenhadeiro abaixo, precipitando no fundo do mar. Ora, os porqueiros, onde se afogaram, os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu todo o povo para ver o que tinha acontecido. E indo ter com Jesus, viram o homem que estivera endemoniado, assentado em perfeito juízo, e tiveram medo. E os que haviam presenciado os fatos, contaram tudo o que havia acontecido acerca dos porcos e acerca do homem. Então, todos os moradores daquela cidade rogaram para que Jesus se retirasse da terra deles. Não existe, senhoras e senhores, em nenhum outro relato, em nenhum outro registro, ao menos uma única vez, uma referência, uma citação à existência da cidade de Gadara. A única citação histórica que comprova a existência de Gadara é o texto pelo qual acabamos de nos referir agora. Não obstante ser essa a única citação na história da cidade de Gadara, da pequena vila de Decápolis, Gadara está, sem dúvida nenhuma, no rol das cidades mais conhecidas do mundo. A fama de Gadara, senhoras e senhores, é sem dúvida pejorativa, porque Gadara é uma daquelas cidades que carrega na sua história um fardo, um jugo. Gadara é uma cidade emblemática, que tem sobre si uma tarja preta. A fama de Gadara que a sustentou nesses 2 últimos dias divinos, nesses 2 últimos anos, que a fez notória e famosa, é a fama de Gadara ter sido a cidade dos demônios. Por que Gadara é conhecida como a cidade dos demônios? Porque o relato bíblico pelo qual acabamos de ler e citar é um relato épico, de um nível de possessão incomparável, inconcebível ao raciocínio e ao intelecto humano. Não existe nenhum outro lugar, em nenhum outro livro de exorcismo, algo perto, que chegue perto ou semelhante ao que o texto sagrado acabou de se referir. Por quê? Porque em outras citações, quando Jesus vai expulsar demônios, ele pergunta: qual o seu nome? E o demônio diz: meu nome é A. Quando Jesus pergunta: qual o seu nome? O demônio diz: meu nome é B, meu nome é C, meu nome é D. Mas aqui não. Aqui, quando Jesus pergunta: qual o seu nome? Eu imagino, na coerência dos meus pensamentos, que os demônios devem se acotovelar, se arranhar, se empurrar
dentro do corpo daquele mortal miserável. E os próprios demônios chegam à conclusão, e deve dizer de forma irônica: olha, Jesus, se for para a gente falar o nome vai demorar muito. Então, se quiser nos chamar de alguma coisa, nos chame de Legião. E para quem não sabe, Legião não é nome de banda de rock. Legião é uma contagem militar romana de 2000 anos atrás. Uma legião equivale a 6.000 soldados. Isso quer dizer que 6.000 demônios vivia, possuía e se apoderava daquele miserável mortal. É inconcebível, nós não conseguimos entender como pode caber tanto em tão pouco espaço. Mas eles dizem: nós somos uma legião. A maneira que este homem vivia era no mínimo miserável, porque a Bíblia diz que este homem andava uivando como um bicho selvagem. E não era só de dia, e não era só de noite. A Bíblia diz de dia e de noite. Então estamos falando de alguém que não parava de servir o diabo, enquanto a gente fica fazendo onda para servir a Deus. Quando a matéria não aguentava o encalço da possessão, pastor Ares, a Bíblia diz que com a permissão dos demônios, este homem desfalecia. Se fosse no cemitério, já seria medonho. Mas não era no cemitério, não. Era no sepulcro. Estou falando de alguém que, para descansar, tem que arrebentar uma sepultura e deitar sobre os cadáveres em decomposição, uivando como um bicho. E quando via alguém em sã consciência andando nu, ele não jogava pedra nas pessoas, não, porque se jogasse alguém ia dizer: é louco. Mas ele fazia pior, ele pegava as pedras e feria-se a si mesmo. Aí as pessoas diziam: é demônio. E eram muitos demônios. Um homem endemoniado em Gadara acarretou prejuízos para aquela vila de Decápolis. Por quê? Porque a fama transpôs os limites municipais, se é que assim poderemos dizer, e chegou em toda a Terra Santa. Quando alguém dizia assim: nós temos que passar por Gadara, alguém dizia: não, por Gadara não, vamos pelo lugar mais distante. Mas por Gadara a gente não pode passar, porque a fama de Gadara como a terra dos demônios é grande demais. Ou seja, ninguém fazia negócio. As pessoas evitavam qualquer laço, qualquer enlace diplomático, qualquer nível de amizade com quem morava em Gadara, porque a fama de ser a cidade dos demônios chegou longe. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A princípio, os gadarenos detectaram que aquele homem endemoniado era um problema sério. A Bíblia diz que os gadarenos ficaram incomodados com aquele problema. Que ele era uma ferida, pastor Dedé, um câncer pulsante, como um vulcão em erupção de pus. Que ele incomodava demais. Tem um homem uivando no meio da rua, gritando, assustando todo mundo. Então os gadarenos pensaram: isso é um problema sério, e nós precisamos resolver este problema. E aí a Bíblia diz, me faz entender, pastor Alisson, que os gadarenos pensaram como resolver. E pensaram, chegaram à conclusão: já sei como vamos resolver. Esperaram o homem desfalecer no sepulcro, correram lá e o enrolaram em correntes, várias correntes, o prenderam em correntes e se abraçaram e disseram: problema resolvido. Está resolvido, porque nós o amarramos, nós o prendemos com corrente. Mas a Bíblia diz que quando os demônios reativaram a sua possessão, o homem incrivelmente arrebentou as correntes.
Quando o homem arrebentou as correntes, assim como nós, os gadarenos, entenderam que o problema era mais sério do que eles pensavam. Porque quando a gente tenta resolver um problema e não consegue, quebra a cara, se dá mal, aí a gente percebe que o problema é muito mais sério do que a gente pensa. Os gadarenos pensaram e disseram: ele arrebentou as correntes, o que vamos fazer então? Pensaram de novo e chegaram à conclusão: vamos prender ele com grilhões. Para quem não sabe a diferença entre corrente e grilhão, eu explico. A corrente é o ferro trançado e o grilhão é o ferrolho, é a barra de ferro maciça. Os gadarenos dobraram barras de ferro para prender este homem com grilhões. E quando ele desfaleceu, os gadarenos foram e o prenderam com grilhões e disseram: agora sim, problema resolvido. Mas, de forma assustadora, quando os demônios reativaram a possessão, a Bíblia diz que ele não quebrou os grilhões, mas a Bíblia diz que ele despedaçou os grilhões. E aí o que os gadarenos fizeram? Mudaram de uma condição de incomodados para a condição de acomodados. E abraçaram, irmão Moisés, aquele velho ditado popular que os covardes usam: se você não pode vencê-lo, junte-se a eles. E o que ontem era errado, agora para os gadarenos passou a ser certo. Os gadarenos preferiram conviver com aquele lapso, com aquela vergonha. Os gadarenos preferiram entender que tinha que ser daquele jeito. E agora se acostumaram com aquilo. E então nós temos um homem gritando nu na praça, gritando como animal, e as crianças jogando bolinha de gude perto dele. Ninguém mais se assusta com o homem demoniado. Preferiram conviver com aquele câncer. Eu vou abrir só um parênteses rápido para fazer um comentário breve e raso. Existem pessoas aqui que estão tentando resolver alguns problemas da sua vida e entraram aqui hoje em busca de uma resposta. Já tentou e não deu certo. Já se esforçou e não deu certo. E não foi uma vez que você tentou, não. Foram várias. Entrou aqui hoje dizendo: é minha última tentativa. Deus está descendo nessa casa através do Espírito Santo para dizer para mim primeiro, porque eu não sou super-homem, nem um homem de ferro. Eu sou humano como você. Então fala para mim primeiro e para você segundo, que a maioria dos problemas que a gente não resolveu foi porque a gente tentou resolver do nosso jeito. E toda vez que eu e você fizer algo do nosso jeito, pode ser corrente, pode ser grilhão, problemas espirituais não se resolve com armas físicas. Por que não deu certo? Porque a estratégia está errada. Deus te trouxe aqui para lhe mostrar um caminho e uma estratégia. E está dizendo para alguém no nosso meio: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os gadarenos se acomodaram, se ajustaram e se acostumaram com aquele problema. Agora só percebe o problema quem é de fora. Mas quem é de dentro já não percebe mais, porque se acostumou. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: você já falou com alguém com mau hálito? Eu já. Quando alguém tem mau hálito, chega perto de você, ele chega falando assim, aí vai dando uma tontura em você, assim, um mal-estar, uma vontade de cair no chão. Engraçado que a gente que não está acostumado percebe, mas quem tem o problema não percebe. Aliás, o maior erro que a gente pode cometer é se acostumar. A gente não pode se acostumar nem com o diabo e também não pode se acostumar com Deus. Porque quando a gente se acostuma com alguém, naturalmente, é tendência,
a gente perde o respeito por a pessoa, perde a reverência por a pessoa. Então, se você está acostumado com Deus, com certeza você perdeu o respeito para com Ele. Quando você não é acostumado, você reverencia, fala, hoje eu vou para o culto, Deus está lá, e a gente teme e a gente treme, porque não está acostumado com o soberano. Os gadarenos tentaram resolver aquele problema e não conseguiram. E aí preferiram se acostumar com aquele problema, conviver com aquele problema. Eu perguntei para Deus, como pode só Gadara ter tantos demônios? Por que só Gadara com tantos demônios? Visto que tanto Deus quanto Satanás, ambos, para agir dependem de brecha. O diabo só entra onde tem brecha. Deus só entra onde tem brecha. A Bíblia chama brecha de porta. Eis que estou à porta, bato. Se você abre, eu entro. Eu pergunto para você, por onde vocês entraram aqui hoje? Vocês pularam o muro? Não? Vocês entraram por onde? Se a porta estivesse fechada, você tinha entrado? A gente só entrou porque a porta está aberta. Eu perguntei para Deus, qual foi a porta que os gadarenos abriram para ter tantos demônios ali? Sabe o que o Espírito Santo me disse? A porta que os demônios entraram, a porta que os gadarenos abriram, é porque os gadarenos criavam porcos. E alguém vai me dizer, qual o problema criar porco? Eu lhe respondo, aqui em Criciúma nenhum. Não tem problema nenhum criar porco em Santa Catarina, não tem problema nenhum criar porco no Brasil, na América do Sul, na América Central, na América do Norte. Não tem problema criar porco na Europa, não tem problema criar porco na África, na Oceania ou na Ásia. O único problema é criar porco na Terra Santa. Aí não pode. Bate no peito bem forte, diga, eu sou. Está fraco. Vou fazer igual o Dedé, está fraco. Bate no peito e diga, eu sou. Terra Santa. Território do sagrado. Morada do divino. Por que a gente não pode criar porco na Terra Santa? Porque a Bíblia diz que tal animal é imundo. E alguém vai dizer, o que é, pastor? Com certeza, porque o porco come excremento, porque o porco vive na lama. E eu vou lhe dizer, acredite você, o porco não é imundo porque come lixo e excremento, ou porque vive na lama. O lixo e excremento é resultado de outra imundícia. Eu gosto muito do jeito que Deus vê as coisas aqui nessa terra. Porque Deus não vê as coisas como a gente vê. Vai eu e você ungir o rei de Israel lá na casa de Jessé. Olha, o primeiro que vem bonitão, aí eu e você diz, esse daí é o rei. Aí Deus toca em mim e você diz, eu não vejo as coisas como você vê. Você está vendo a aparência, eu estou vendo outra coisa. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas. Levítico 18 está escrito assim, não descobrirás a nudez da tua mãe. Ó, mamãe nua. Você está olhando, vendo a mamãe nua. Mas veja o que a Bíblia diz, não descobrirás a nudez da tua mãe, vírgula, porque a nudez do teu pai. Então a gente está olhando a mamãe nua, só que Deus não. Deus está vendo a vergonha do pai na nudez da mãe. Porque a intenção é ferir a propriedade, é envergonhar o dono. Aleluia. Eu gosto do jeito com que Deus vê as coisas. Olha só, a gente olha para uma flor e diz, olha, é um lírio do campo. Olha que flor linda, um lírio do campo. Deus olha para o lírio do campo e não vê uma flor. Deus olha para o lírio do campo e vê uma roupa. Está escrito, olhai para os lírios do campo que não tece e não fia. Nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus não vê como a gente vê, sabe? Deus vê diferente. E aqui, a imundícia do porco não está
no que ele come. A imundícia do porco está como ele anda. Alguém aqui sabe que o porco tem um pescoço da largura do tronco? Isso é uma coisa minha. Eu que reparei isso. O pescoço do porco é da largura do tronco, Dedé. Isso quer dizer que ninguém aqui vai ter a glória de ver um porco andando e olhando para o céu. Não. O porco só anda olhando para cá, para baixo, para a terra. Imundícia para Deus é o crente que quer andar sem ter olhos para o céu. Ele só tem olhos para as coisas da terra, só olha para as coisas do mundo. Mas Deus não classifica o porco, viu, irmã? Viu, amigo? Porque o porco come excremento ou porque tem um pescoço da largura do tronco? Não. Deus é simples. Ele diz: o porco é imundo, porque todo animal que tiver unha fendida e não rumina, este será imundo. Pronto. Olha só o que Deus está vendo. Deus nem está vendo a lavagem lá na frente. Deus está vendo a forma com que o bicho anda. Por que imundícia para Deus? É alguém que aqui dentro é trigo, mas lá fora é joio. Imundícia para Deus é quem quer servir a dois senhores. Imundícia para Deus é quem é luz aqui dentro e trevas lá fora. Ovelha aqui dentro e bode lá fora. Imundícia para Deus é quem quer andar em dois caminhos. Imundícia para Deus é aquele que não sabe de que lado está. E pior, ainda promove divisão e contenda entre os irmãos. Hoje é a noite da decisão. Aleluia, a gente vai ter que decidir de que lado a gente está. Bate no peito de novo e diga: eu sou terra santa, território do sagrado, morada do divino. Se nós somos terra santa, irmãos, então por que tem tanto chiqueiro dentro de nós? A gente constrói chiqueiro para jogar a lama das nossas traições, das nossas imundícias, da nossa falta de misericórdia. A gente joga o excremento das nossas fofocas, dos nossos olhos. É nesse chiqueiro que a gente não tem coragem de levar ninguém lá por causa do cheiro. Nem as pessoas que a gente mais confia, a gente leva nesse chiqueiro. Porque lá, todo dia, eu e você jogamos um baldezinho das nossas vergonhas. E o pior é que a gente se faz de não criadores. E esse cheiro é tão forte que a gente já se acostumou. Nem incomoda mais. Jesus te trouxe aqui hoje. E é para quem pode resistir. Te trouxe aqui hoje para lhe dizer que Ele quer dar um ponto final nesse chiqueiro. Que Ele quer extinguir essa lama, essa imundícia. A Bíblia diz que Jesus foi para Gadara. Gadara é a última cidade em direção à fronteira com a Síria. Gadara é uma vila, existe até hoje, e está a 2,7 km da fronteira com a Síria. E eu perguntei o seguinte: por que os gadarenos criam porco se os judeus não comem porco? Mas aí, quando eu vi a localização, eu entendi. Os gadarenos criavam porcos por causa da aproximação com o mundo. E a distância de Jerusalém, que é o centro da adoração. O que isso quer dizer? Que Deus está nos convidando a sair de perto da fronteira do mundo e vir mais para o centro da vontade dEle. Aí não vai ter motivo para a gente continuar criando porco. Deus me disse que aquele homem endemoniado era resultado dos porcos que os gadarenos criavam. Porque a maioria dos problemas que nós temos na nossa vida é resultado dos porcos que a gente cria. Jesus através da internet, nada, nenhum tipo de divulgação, mas Jesus foi.
Quando ele desceu do barco, que ele colocou a planta do pé em Gadara, imediatamente a autoridade espiritual do território sentiu o impacto de uma autoridade maior que chegou naquele lugar. Porque pé é autoridade. A Bíblia diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar. A Bíblia diz: onde colocar a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança e por possessão. Pé é autoridade. Eu vou lhe explicar melhor. No Sefer Shemot, na Kitzá, na Parashot de Kitzá, Moshe Avinu vayomer al Kadosh Baruch Hu. Não entendeu nada? Êxodo 33. Moisés vira para Deus e na sua Bíblia está escrito assim: eu quero ver a sua glória. Na outra está escrito assim: quero ver a sua face. Mas o texto original não é nem face nem glória. O texto original diz que Moisés olhou para Deus e disse: eu quero te ver de frente. Por que Moisés quer ver Deus de frente? Sabe por quê? Porque Moisés quer ver o tamanho da autoridade do divino. Porque os pés só se vê de frente. De costa, você não vê o pé, você vê a consequência do pé, que nós chamamos de pegada. Eu vou tentar explicar de novo. Moisés quer ver o tamanho da autoridade de Deus. A resposta é intrigante. Porque Deus vira para Moisés e diz assim: ninguém vai me ver de frente viver. Por quê? Porque tem alguém com a faca lá atrás para matar quem vai ver Deus? Não. É porque essa autoridade é a fonte de toda existência. É a fonte de toda a vida. Tudo que existe veio dessa autoridade. Aleluia. Ora, nós só somos vivos porque dentro de nós existe um espírito que Deus colocou em nós. E esse espírito veio dessa autoridade. Então Deus disse: se alguém me vê de frente, não vive. Por quê? Porque quando a gente ficar de frente com a autoridade, imediatamente o espírito que está em nós é tragado como um imã por essa autoridade e a gente morre. Aí Deus vira para Moisés e diz: você não vai me ver de frente, mas eu vou te pôr aqui, ó, no penhasco, e eu vou passar. Quando Moisés olhou, Deus já tinha passado há muito tempo, porque Deus é sempre mais rápido do que nós. Ele não viu Deus de frente, mas ele viu a bondade de Deus passar. Eu vou lhe dizer de novo: enquanto a gente estiver aqui, ninguém aqui vai ver Deus de frente. Mas todo dia a gente vai ver a bondade de Deus passar na nossa vida. Todo dia a gente vai ver. Pé na Bíblia é autoridade. Veja só o que eu vou lhe dizer. Até o dia 21 de abril do ano de 1500, tudo isso aqui era terra de índio. Quem andava aqui, quem mandava aqui, eram os tupis, os guaranis, os xingus, os tupinambás. Isso aqui era terra de índio. Eles eram autoridade desse território. Mas quando chegou o dia 22 de abril, lá em Cabralha, Porto Seguro, lá na Bahia, quando a primeira caravela portuguesa encostou e o primeiro português colocou a planta do pé, deixou de ser terra de índio e passou a ser colônia portuguesa. Porque uma autoridade maior chegou no território. De novo vou tentar explicar. Que tem gente que só entende a linguagem bíblica, né? Quando Deus criou o mundo, Deus deu a autoridade do mundo para Adão. Adão mandava no mundo, ele era autoridade. Tanta autoridade que bota nome: papagaio, leão, urso, cobra, jacaré. Tudo é autoridade dele. E o que o diabo quer? Trazer pecado para o mundo? Não, o diabo só quer uma coisa: tomar da mão de Adão a autoridade. Ele quer a autoridade do mundo da mão de Adão. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Preste atenção no que vou dizer. Não, toda a sentença, grave o que eu vou dizer, toda a sentença é a inversão da condição. A sentença inverte a condição do sentenciado. Ouça: sentença para quem está livre, o contrário, preso. Sentença para quem está preso, o contrário, livre. Porque a sentença inverte a condição. Ora, se a condição de Deus para Satanás é rastejar, isso quer dizer que antes ele voava. Não tinha colocado o pé no mundo. Quando Satanás engana Adão,
ele vai e põe o pé no mundo. Quando ele põe o pé no mundo, ele toma a autoridade do mundo da mão de Adão. Quando ele toma a autoridade do mundo, imediatamente o mundo dá o sinal de que a autoridade mudou. E pela primeira vez brota da terra espinho e abrolho. O espinho é o sinal da autoridade de Satanás no mundo. Agora ouça só o que eu vou lhe dizer. O que Jesus veio aqui fazer aqui nesse mundo? Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Tá bom, outra, conta outra. Ele veio morrer da cruz do Calvário. Não, conta outra, que essas duas eu já sei. O que Jesus veio fazer aqui no mundo? Eu vou lhe dizer, Jesus veio aqui para tomar autoridade de volta da mão de Satanás. Por isso que ele é chamado de segundo Adão. Porque o primeiro Adão perdeu a autoridade, mas o segundo foi e tomou da mão de Satanás de novo. Horas antes de morrer crucificado, os romanos botam Jesus num tronco e começam a dar chibatada. Quem está dando chibatada é cheio do Espírito Santo, irmãos? Me responda. Cheio do Espírito Santo quem está batendo? Não. Quem está batendo é Satanás. Quem está dando chibatada é Satanás. Por quê? Porque é o último esforço para fazer Jesus recuar do propósito de tomar autoridade. Não entendeu? De novo. Toda vez que alguém se levanta para te dar chibatada, toda vez que alguém se levanta para te dar chicotada, é sinal de que você está perto da sua vitória. E você não pode recuar. Você tem que continuar seguindo em frente. Suporta a chibatada. Aqui batendo. Quando ele percebe que perdeu, o outro romano passa e diz, por que está apanhando? Aí alguém diz, está apanhando porque é o rei. Rei é o dono da terra. Aí aquele demônio, naquele romano diz, ele é rei, ele precisa de uma coroa. Vai lá e faz uma coroa de espinho. Quando bota na cabeça de Jesus, ele está declarando que ele perdeu e está devolvendo de novo a autoridade que era dele para o nosso Senhor que está aqui no nosso meio nessa manhã. Porque pé é autoridade. João, quando vê Jesus em glória, ele fala de cima para baixo, cabelo alvo como a lã. Não é que Jesus tem cabelo branco não, essa claridade na cabeça é o brilho de muitas coroas com o qual foi coroado. A Bíblia vai descendo e ele diz, eu vi que ele tem os olhos de fogo. Esses olhos de fogo é chamado também de tribunal de Cristo, porque quando ele for julgar a igreja vai passar num tribunal de fogo, que é o tribunal de Cristo. Ora, se as obras for de palha, Jesus só vai olhar e vai virar nada. Se as obras for de madeira, Jesus só vai olhar, vai virar nada. Mas se as obras for de ouro, ele vai olhar e vai reverter a obra em galardão para a sua coroa. Da sua boca só espada de 2 gumes. Por que a palavra tem 2 lâminas? A palavra tem 2 lâminas porque uma vai cortar na vida de quem crê e outra na vida de quem não crê. Crendo ou não crendo, não importa. Ela vai se cumprir do mesmo jeito. Aí ele diz que ele está vestido de linho fino, símbolo de pureza, salpicado com o próprio sangue, símbolo de justiça. Mas quando João vê os pés de Jesus, ele diz assim, quando viu os seus pés, brilham como um latão reluzente. Ele escreve dizendo, caí como morto. Não, ele morreu. Ele morreu porque o espírito dele viu a autoridade e a fonte de onde ele veio. E o espírito foi tragado e voltou de novo para o lugar onde estava. Aí, se os pés de Jesus e a autoridade dele tragam o espírito de João, Jesus devolve pela ponta do dedo e o ressuscita dizendo, João, não temas, porque eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Fui morto, mas hoje vivo e tenho na mão a chave da morte e do inferno.